Fala galerinha da Olimpíada, professor Leandro Morgado aqui com mais um vídeo do banco de questões da OBMEP. A gente está resolvendo questões do nível 3 e hoje o assunto é progressões geométricas. Primeiro eu quero fazer uma prévia com vocês aí para relembrar o que é uma PG, qual é o tipo de fórmula que a gente pode usar em questões de PG e logo em seguida a gente resolve uma questão bem legal aí do banco de questões. Tá? Conto com vocês, hein? Deixa aquele like, ajuda na divulgação do canal e vamos que vamos para mais um treinamento. Bom, galera, deixa eu falar rapidamente para vocês do assunto da aula de hoje, que são as progressões geométricas. Tá? Então, relembrando, galera, o que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é uma sequência de números que tem uma regra bem determinada. Essa regra é a seguinte: para te chegar no próximo termo, tu multiplica o termo anterior por um número fixo, multiplica. Então, elas, de certa forma, elas são bem parecidas com as PAs, progressão aritmética, só que na progressão aritmética tu soma o número fixo que a gente chama de razão. E na progressão geométrica a gente trabalha com multiplicação e esse número que a gente está multiplicando também é chamado de razão. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo rápido aqui para a gente começar a conversar. Por exemplo, assim, gente, se eu tiver a seguinte sequência: 2, 6, 18, 54, 162 e assim por diante, E eu gostaria de saber qual é a lógica, o que está acontecendo quando eu passo de um termo para o outro. Se tu pensar um pouquinho, se tu pensar aí 20 segundos, tu vai perceber que a lógica é multiplicação. O que aconteceu, gente, por exemplo, daqui para cá? O que aconteceu daqui para cá é que eu multipliquei por 3. Deixa eu colocar aqui, vezes 3. O que aconteceu daqui para cá? A mesma coisa, vezes 3. Daqui para cá, vezes 3. Daqui para cá, vezes 3. E quando eu tenho uma sequência com essa característica, quer dizer, tu está sempre multiplicando o mesmo número, hein? Está multiplicando um número fixo, a gente tem uma PG, a gente tem uma progressão geométrica. Tá bom? O que facilita nas questões, na hora de resolver as questões? É que eu tenho uma formulazinha que me ajuda muito, que eu não preciso ficar calculando na raça, entendeu? Tem uma fórmula que chama fórmula do termo geral. Para descobrir um termo qualquer da minha PG, gente, olha só que truque que eu posso usar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar primeiro uma anotação. Esse primeiro termo aqui eu vou chamar de A1, segundo termo eu vou chamar de A2, terceiro termo eu vou chamar de A3 e assim por diante. Esse é o A4 e esse é o A5. E vamos pensar um pouquinho, que daí a gente vai acabar deduzindo a fórmula do termo geral. Porque olha só, gente, quem é o A2? Em outras palavras, como é que eu cheguei no A2? Para chegar no A2, eu fiz o primeiro termo, que a gente chamou de A1, vezes o número fixo. E o número fixo a gente chamou de razão. Ok? Razão da PG, normalmente a gente representa pela letra Q. Tá bom? Então, quem é o A2? O A2 é o A1 vezes a razão. Para chegar no A3, muitos aí poderiam falar, já sei, é o A2 vezes a razão. Só que como eu quero uma fórmula geral, eu vou começar do A1. Tá? E olha só que legal, gente. Para chegar no A3, o que eu fiz? Eu peguei o A1, multipliquei pela razão e depois eu multipliquei de novo pela razão. Ou seja, o A3 é o A1 vezes a razão ao quadrado. Ficou vezes Q vezes Q. Q vai dar Q ao quadrado. Tá entendendo? Então é só tu pensar assim, em quantos pulos eu vou dar. Tipo, para chegar no terceiro termo eu preciso dar 2 pulos. Então por isso que aparece um razão ao quadrado. Para chegar no quarto termo, se eu quisesse uma fórmula para o quarto termo, eu podia fazer assim, começa no primeiro, A1, vezes a razão elevado a quanto, gente? Quantos pulos eu vou dar para chegar no quarto? Isso, razão elevado ao cubo. Porque daí eu vou fazer, vezes Q, vezes Q, vezes Q. E aí vai aparecer naturalmente um razão ao cubo. E muita gente, eu tenho certeza que muita gente já deve ter percebido o padrão. Qual que é o padrão, galera? Que eu sempre vou multiplicar
por um número de razões que é n menos 1. Vocês estão me entendendo? Tipo assim, para chegar no segundo, né, multiplica por uma razão. Para chegar no terceiro, razão, razão. Para chegar no quarto, razão, razão, razão. Né? Se eu quisesse chegar no 10º, eu já sei que vai aparecer 9 Qs. Né? Que. Em outras palavras, vai aparecer um Q elevado a 9. Entendeu? E por isso, gente, naturalmente vai aparecer essa fórmula aí que eu estou mostrando para vocês do termo geral, né? Que é o AN. O AN representa um termo qualquer que eu queira calcular, tá? Pode ser o A20, pode ser o A50, tá? AN é igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Né? Esse n menos 1 significa o número de pulos que eu vou dar para chegar no termo n. Tá? E usando essa fórmula do termo geral, fica muito mais prático, fica muito mais simples a gente resolver questões de PG, como a questão que a gente vai resolver a partir de agora. Bom, galera, e finalmente chegou a hora da gente encarar o banco de questões, nível 3. Vamos começar com uma boa leitura do enunciado para entender bem o que está acontecendo. Ele falou que eu tenho duas progressões geométricas, ok? A primeira ele vai representar por A1, A2, A3 e assim por diante, e a segunda por B1, B2, B3 e por aí vai, né? E ele deu um dado muito importante: essas duas PGs possuem a mesma razão, tá? Então aquele número fixo que tu vai multiplicando vale tanto para a primeira PG como para a segunda PG. Tá? Ele falou também que o A1, né, quer dizer, o primeiro termo da primeira vale 27, B1 vale 99 e o A15 é igual ao B11. Né? Então vocês já vão pensando aí como é que a gente vai usar aquela fórmula do termo geral para descobrir o que ele quer. Né? Basicamente o que ele quer? Ele quer encontrar o valor de A9. Tá? Então ele quer saber qual é o nono termo dessa primeira progressão. Tá bom, gente? Como sempre, o que eu recomendo? Papel e caneta na mão, pausa o vídeo, né? Tenta fazer as contas aí para descobrir quanto é que vale o A9, claro, usando as informações que ele deu, e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, vamos lá, chegou a hora de quebrar a cabeça. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar focando na pergunta. Né? Ele quer saber quanto é que vale o A9, ou seja, ele quer saber quanto é que vale o nono termo dessa primeira progressão. Né? Aí, usando aquela fórmula do termo geral, né, que como o tio falou é muito útil nesse tipo de questão, a gente pode montar uma equação da seguinte maneira. Ó. O meu A9, que eu quero descobrir quanto é que vale, ele é o A1, né? Eu vou começar pelo primeiro termo, tá? Até porque ele deu, né, quanto é que vale o A1, vezes a razão elevado a quanto, gente? Isso, né? Razão elevado a 8. Tá? Porque se eu saio do primeiro, né, e vai multiplicando, né? Multiplica a razão, eu chego no segundo, multiplica novamente, eu chego no terceiro, e a fórmula do termo geral me fala que eu tenho que multiplicar a razão 8 vezes para chegar no nono termo. Tá bom? Então a gente já tem uma equação bonitinha para calcular o que ele pediu, para calcular quanto é que vale o A9. Né? Agora vamos pensar, gente, o que a gente sabe aqui dessa fórmula? Né? A gente sabe quanto é que vale o A1, né? Então esse termo aqui está beleza, esse termo está ok, só que a gente não sabe quanto é que vale a razão. Né? Então o meu problema a partir de agora mudou. Entendeu? O meu problema a partir de agora é descobrir quanto vale a razão dessa PG, ou enfim, quanto é que vale a razão elevado a 8, né? Também é suficiente, e aí, consequentemente, a gente vai conseguir calcular quanto é que vale o A9. Vocês estão me entendendo? Então, a gente vai fazer tudo que a gente sabe para descobrir quanto é que vale a razão, e para isso, vamos usar o fato que as razões são iguais, né, da progressão A e da progressão B, e vamos usar esse fato aqui também, gente, ó, importantíssimo, que o A15 é igual ao B11. Tá? Então, olha só, vamos montar uma outra equação, e nessa outra equação a gente vai escrever exatamente isso. Eu sei, pela informação do enunciado, que o meu A15 é igual ao meu B11. E olha só que bonitinho, gente, eu tenho uma fórmula para o A15 e tenho uma fórmula para o B11. Né? A fórmula do termo geral, entendeu? Então eu vou escrever exatamente essa fórmula do termo geral e aí eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia de quanto é que vale a razão.
Bom, o A15 eu vou começar no primeiro, como sempre, fórmula do termo geral, e vou multiplicar pela razão elevado a 14. Né, gente? Não esquece, é sempre 1 a menos. Né? E isso vai ser igual ao B11, o B11 vai ser o primeiro, vezes a razão elevado a 10. Tá bom? E aí a gente já andou um pouquinho, né? Vamos tentar substituir os valores que a gente tem. A gente sabe que o A1 é 27 e a gente sabe que o B1 é 99. Então, vamos lá. Ó, aqui vai ficar 27 vezes a razão elevado a 14 é igual a 99 vezes a razão elevado a 10. Tá, gente? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero aplicar uma propriedade de potência. Né? Eu não sei se vocês lembram isso, tá? Mas olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu vou passar esse termo aqui dividindo, tá? Razão na 10 dividindo, e daí eu vou ter razão na 14 dividido por razão na 10. Né? Quer dizer, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter uma divisão de mesma base. E divisão de mesma base, como é que a gente faz mesmo? Isso, conserva a base e subtrai os expoentes. Né? Então, no final das contas, gente, o que vai sobrar desse lado aqui? Ó? Vai ficar razão na 14 dividido por razão na 10. Isso vai dar razão elevado a 4. Ok? Né? De novo, o que o tio fez? Passou dividindo e daí eu apliquei aquela propriedade de divisão de mesma base, conservo a base e subtrai os expoentes. Tá? E aqui desse lado ficou 99 sobre 27. E aqui eu posso até simplificar, tá, gente? Que vai ficar mais tranquilo de fazer as contas depois. Né? Então não esquece de dividir pelo mesmo número, né? Numerador e denominador. Eu posso dividir por 9, né? Posso dividir por 9 aqui, por 9 aqui. Aí eu vou ter 11 sobre 3. E esse é o valor da razão elevado a 4. Né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. A gente acabou de descobrir que a razão elevado a 4 é igual a 11 terços. Tá? Eu poderia até passar esse 4 aqui como raiz quarta, tá, gente? Mas eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim que eu acho que a gente consegue fazer uma manipulação legal depois. E agora sim, a gente pode voltar para aquela nossa fórmula inicial e calcular quanto é que vale o A9. Eu vou ter que o A9, que é o que ele pediu, é igual ao A1. O A1 a gente sabe, né? O A1 é 27, vezes a razão elevado a 8. Né? Aqui eu posso, né, gente, como sempre o tio sempre fala, né, matemático tem que ser um pouquinho manipulador, então eu posso manipular isso aqui um pouquinho para usar a informação que eu tenho. Né? Porque olha só, eu descobri que a razão elevado a 4 é 11 terços. Né? E aqui eu tenho a razão elevado a 8. Aí eu posso pensar primeiro assim, ó, que a razão elevado a 8 nada mais é do que a razão elevado a 4 vezes a razão elevado a 4. Vocês estão me entendendo? Né? Porque aqui o que eu faria? Né? É multiplicação de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes, então eu estou escrevendo a mesma coisa. Né? E a razão elevada a 4, eu sei que vale 11 terços. Aí acabou, né, gente? Porque isso aqui vai dar o quê? 27 vezes 11 terços vezes 11 terços. E aí a gente está com a questão super na mão. Esse é o valor do A9. E aí olha só que legal que a gente pode fazer agora, gente. Simplificação, hein? Simplificação, a gente economiza muita conta. Porque eu tenho, olha só, eu tenho um 27 em cima e eu tenho um 9 embaixo. Então eu já faço essa divisão, 27 por 9, e eu sei que vai sobrar um 3 em cima. Né? E no final das contas, o que eu tenho, gente? Eu tenho que o meu A9 vai ser 11 vezes 11 vezes 3. Né? Olha só como a gente economizou um monte de conta. Né? E 11 vezes 11 vezes 3, fazendo a conta com calma, fazendo a conta com carinho, aqui vai dar 121. Né? 121 vezes 3 vai dar 363. Esse é o valor do meu A9, que é exatamente o que ele pediu, né? Exatamente o que eu queria. Tá? Então, o A9 vale 363. Bom, queridos, o que eu vou dizer para vocês? Essa é uma questão que, de cabeça, é praticamente impossível a pessoa resolver. Né? Porque envolve muitos termos, envolve muitas potências, entendeu? Uma álgebra ali que não é tão simples assim.
Então, assim, ó, apareceu questão de PG, né? Se tu puder usar a fórmula do termo geral, facilita muito, tá? E daí faz as contas com calma, com carinho, né? Tenta manipular as equações como a gente fez e eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês vão chegar no resultado final. Tá bom? Muito obrigado aí por acompanhar os vídeos, gente, como sempre, né? O tio tá oficialmente aí, pelo menos por enquanto, encerrando essa playlist do Banco de Questões, mas vamos lá, estamos junto aí nessa preparação para fazer uma ótima prova da OBMEP esse ano. Tá bom, galera? Conto com vocês, hein? Deixa aquele like, deixa aquele comentário, ajuda a divulgar o canal. Grande abraço e até a próxima!